Bom dia, estamos às 3 horas e 30 minutos do dia 10 de novembro de 2023. Continuando o nosso relato, para que vocês entendam o que está acontecendo hoje na guerra Israel-Palestina, vamos mostrar que uma pessoa notável, uma mulher, se põe à frente de um exército e derrota os inimigos de Israel. Débora, quer dizer abelha em hebraico, é o nome dessa pessoa notável. Vamos então mostrar a vocês hoje que o livro dos Juízes mostra heróis da libertação, que são agentes de Deus a serviço daquilo que Javé determinou, que as cidades conquistadas por Josué não fossem perdidas, caso a epopeia de Josué seja verídica. Mas aqui, esse agente da libertação será chamado Débora. Bem, peço a vocês que coloquem o dedinho, deem um like, o YouTube recomenda, né? Quanto mais likes, mais o vídeo é recomendado pelo YouTube. Se inscrevam no nosso canal, já estamos com 2.600, viu? Crescendo bastante, agora acabei de olhar. 2.600 inscritos e 14.000 visualizadores ocasionais. Então, nosso canal está crescendo, graças a Deus, já que estamos sendo vistos como estando tratando de temas sérios, de assuntos que são pesquisados com toda a veracidade e cuidado. Então, agradeço assim a vocês, sem os quais nós não teremos chegado onde chegamos e iremos adiante. Vamos chegar a 5.000, a nossa meta. E aos meus 8 caribus. Vamos começar então? Vamos começar. Os 2 minutos. Vamos ler o texto que está no nosso netbook. Otoniel foi o primeiro juiz. Já falamos dele, mas vamos falar um pouquinho só. Ele era irmão de Caleb. Então havia uma ligação ainda com Moisés. Porque Moisés tinha como braço direito Josué. Josué estava ligado a Moisés diretamente, né? Moisés apenas mandava, ele estava velho. Quem agia era Josué. E Caleb era o principal amigo de Josué, portanto o braço direito de Josué. E Otoniel é irmão de Caleb. Assim há uma sucessão. Com Otoniel há uma sucessão. Vejam bem, Josué não teve esse cuidado, não tinha sucessores, não nomeou sucessores, não tinha filhos. Então falhou. Contudo, havia naturalmente uma linha sucessória, porque Moisés considerava seu homem de confiança Josué era amicíssimo de Caleb, era o homem de confiança dele, portanto, Moisés, Josué, Caleb. Nós vamos encontrar agora na época dos juízes um homem chamado Otoniel, um impoluto exemplo de moral, exemplo de uma pessoa que tem todas as qualidades que nós poderemos exigir de um servo de Deus. Mostramos já a vocês a fotografia dele. Fotografia não, é um bico de pena, e nós vamos mostrar novamente a vocês o bico de pena que apresenta Otoniel. É bonito o quadro e vamos mostrar aqui. É um bico de pena, tá? Para quebrar um pouquinho. É esse o homem, então, que era irmão de Caleb, que era o braço direito de Josué, que era o general que Moisés tinha colocado à frente do seu exército. Então havia uma sucessão. Até Otoniel, primeiro juiz, então havia uma sucessão natural. Mas ele é o único. Depois dele, essa sucessão será quebrada. Tudo vai acontecer agora como se fosse por acaso. Por quê? Porque Otoniel, que não tem nada a ver com os 300 homens de Gedeão que venceram através da estratégia, foi um lapso meu, perdoem. No vídeo anterior eu disse que Gedeão com 300 homens venceu o exército inimigo através de uma estratégia especial. Não é verdade.
foi um lapso da minha parte. Porém, embora não havendo detalhes, o que fica para nós é que Javé usou Otaniel para vencer após 8 anos de humilhação, serviços forçados e cativeiro dos sírios, sendo sustentado pelo rei da belicosa máquina de guerra síria, uma força militar que apresentava um dos maiores e mais temidos impérios antigos. O exército assírio era considerado uma máquina de guerra invencível. Então, agora, os judeus estão sofrendo uma nova situação. Estão sendo forçados, né, por outra pessoa. Otoniel já venceu o rei da máquina de guerra assíria. E agora vai aparecer outra. Então, após Otoniel, vai aparecer, imagine você, uma mulher. Então, demos aqui os créditos a Otoniel, né? Um dos personagens que merece nossa admiração. Embora tudo isso dependa de ser verídica a epopeia, o épico de Josué. Pois bem, essa sucessão natural não ocorre com o próximo personagem que vai libertar o povo escolhido das mãos dos seus inimigos. Dessa vez, é uma mulher. E o inimigo se chama Sísara. Os nomes são esquisitos. Que é general do rei Jabim. Então, Jabim é o rei que vai reconquistar, pelo menos pretende, os territórios dos cananeus que Josué teria tomado. Então, Jabim reinava na sua fortaleza, na cidade de Hassor, mas dominava ainda mais outra grande fortaleza, chamada Haroset Goim. Então, era um rei poderoso e forte, e tinha 2 grandes cidades que ele dominava. E o seu homem de confiança era o general Sísara. Mas esse inimigo vai ser vencido, tanto o rei quanto o seu general. Tanto Jabim quanto Sísara vão ser vencidos por essa mulher notável que se chama Débora, abelha. Assim, nessa época, havia uma profetisa chamada Débora, que era juíza do povo judeu. Isso era um dom. Ela era profetisa e o povo, sabendo disso, quando tinha um problema, então ia até ela. Ela ficou famosa porque ela sentava debaixo de uma grande palmeira, que dava sombra o dia todo. E aí, a palmeira de Débora é conhecida por quem entende a Bíblia. E assim, exercendo uma liderança a ela confiada pelo próprio Deus, vamos voltar ao texto bíblico para conhecer a única mulher que governou os israelitas durante o tempo no qual os antigos habitantes de Canaã, os cananeus que tinham perdido suas terras, decidiram retomar, agora como os palestinos, que haviam perdido. Então os palestinos agora estão tentando retomar. Se vão ou não vão, não sei. Mas aqui é o contrário. São os cananeus que querem retomar as terras que Josué supostamente conquistou. Vamos conhecer essa mulher notável, que é a profetisa Débora, que aparece no capítulo 4 do livro dos Juízes. É uma mulher bonita e vou mostrar aqui a vocês. Débora, juíza e profetisa. É uma mulher bela, é uma juíza de grande beleza. Ela é casada. Mas o marido, sabendo que ela fazia a vontade de Deus, então ficava longe dela o dia todo. Porque ela sentava debaixo da palmeira e ficava lá resolvendo tudo aquilo que faria com que os israelitas fossem organizados e assim não sofressem humilhações, não sofressem escravidão e não fossem obrigados a idolatrar. Isso aí no livro dos Juízes 4. Pois bem, mas por que Débora surgiu? Débora surgiu porque os israelitas tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor Javé. Ou seja, adorar ídolos, a pornografia, porque as cananeias eram peritas em sacanagem, já disse a vocês, era um povo que adorava Estar, a Xera, que era a rainha das deusas das prostitutas. Então,
os israelitas terminam sendo seduzidos por essas mulheres. Elas tinham uma habilidade incomum em satisfazer sexualmente o homem. E quando ela decidia se aquele ali, ela ia e o cara caía. Ficava sendo amante dela. E aí, por causa disso, Javé entregou os israelitas nas mãos de Jabim, já falamos dele, que é o rei de parte de Canaã, aquela em que fica a cidade de Hazor, e seu capitão Sísara, que então habitavam em Aroséto dos gentios, ou seja, o rei habitava em Hazor, mas dominava outra cidade, onde ele deixava seu capitão Sísara comandando. Então, os filhos de Israel reconheceram que tinham pecado. Pecamos, Senhor, pecamos. E clamaram a Deus, porquanto o inimigo, o rei Jabim, tinha 900 carros de ferro. Carro, naquela época, uma coisa caríssima. Aquelas carruagens puxadas para ele de cavalo. E, por 20 anos, oprimiu violentamente os filhos de Israel. Olha, Otoniel sofreu, o povo dele, 8 anos de humilhação. Aqui agora Israel sofre 20 anos. 3 vezes 8, 24, quase 3 vezes mais. Aí aparece Débora. Débora, mulher profetisa, casada com Lapidote, que sabia que ela desempenhava um papel necessário, confiado dela por Javé, então suportava ficar longe da sua esposa e ele trabalhar no campo enquanto ela ficava sentada debaixo da palmeira julgando o povo. Assentava-se debaixo das palmeiras, que passaram a ser chamadas palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Ramá vai aparecer mais tarde como sendo a cidade preferida do último juiz, que é Samuel. E Betel é o lugar onde Jacó teve o sonho, da escada que subia a terra ao céu. Ficava nas montanhas de Efraim, ou seja, nas terras que supostamente José tinha dado de presente aos efraimitas, uma das tribos de Israel. Israel, na verdade, é Jacó. E assim, os filhos de Israel, quando tinham um problema, iam a Débora, e ela os julgava com toda a justiça, estabelecia paz e a calma, embora o povo estivesse sendo dominado, e esse domínio durou 20 anos. Mas ela vai por fim a isso. O povo é libertado por Débora. Vou mostrar o título. Ela vai acabar com 20 anos de dominação. Essa mulher. Através do poder que Javé deu a ela. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam de Quedes, da tribo de Naftali, e disse-lhe: ouça, o Senhor Deus de Israel, Javé, deu ordens, dizendo, ela é profetisa, fala com Deus, dizendo: vai, pois eu atrairei ao monte Tabor a Sísara, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zabulon, duas tribos, Naftali e Zabulon. Efraim era o território onde eles estavam, eles juntam-se aos efraimitas, que eram habitantes do local, e ela diz, Javé manda que os efraimitas convidem os filhos da tribo de Naftali e da tribo de Zabulon, mais duas tribos. Eram 12 tribos, aqui são 3 tribos que se unem. Ela manda reunir por ordem de Deus. E eu atrairei para o ribeiro de Gizom. Olha, ela dá o lugar preciso onde vai ser armada a emboscada para Sísara, o capitão do rei que maltratou os judeus durante 20 anos. E assim, Jabim, o rei, com seus carros e com a sua multidão, todos serão atraídos para a armadilha que eu preparei, e darei todos eles na tua mão. Mas Baraque, medroso, covarde, disse: se tu fores comigo, eu irei, mas se tu não fores comigo, não irei. Ou seja, ele sabia que o poder de Javé estava com Débora. Disse ela: certamente irei contigo, porque a ordem é de Javé e tem que ser cumprida. Porém, tua não será a honra dessa vitória, pois a mão de uma mulher é que o Senhor entregará, na mão de uma mulher o Senhor entregará Sísara, capitão das forças inimigas.
E assim, Débora levantou-se, montou a cavalo, deixou a palmeira e partiu com Baraque para Quedes, que era o lugar onde Javé disse a ela: lá eles estão desprevenidos e não esperam de modo nenhum o ataque. Então, pegue de surpresa. Então, Baraque teve confiança. Ele ia de um cavalo de um lado e Débora no outro cavalo do outro lado. Convocou Zabulon e Neftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora do lado dele. Mas, vamos abrir um parênteses aqui, havia um homem chamado Eber, da tribo dos queneus, aparentados com os judeus, que se tinha apartado dos judeus, do filho de Robabe, sogro de Moisés, ou seja, embora fosse parente de Moisés e tivesse ligado aos judeus, tinha feito uma paz em separado com os dominadores. Então, ele se vendeu. E tinha estendido as suas tendas, com a permissão do invasor, do dominador, até Zanaim, que está junto de Quedes. O nome dele é Eber, o queneu. Então fez uma paz em separado com o inimigo. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao Monte Tabor. Tem nada a ver. Ali está só dizendo que é um traidor que, no final das contas, vai se converter. Voltamos ao texto. Vamos ver agora que Sísera, que é o general de Hazor, vai contra filho de Amel, vai até o Monte Tabor. Ele não tem ideia de que vai cair numa emboscada, mas quando ele percebe os inimigos, os judeus se aproximando, os israelitas, convoca todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Harosete dos gentios até o ribeiro de Quizon, ou seja, toda a região que ele dominava. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, tem força, coragem, porque este é o dia em que o Senhor Javé dará Sísera nas tuas mãos. Por acaso o Senhor Javé não sairá diante de ti? Isso é um hebraísmo. Por acaso, quer dizer, não acreditas que à sua frente, à frente do exército humano, irá um exército de anjos? E Baraque, pois, acreditando em Débora, desceu do Monte Tabor e caiu sobre Sísera com 10.000 homens, seguindo-o. E o Senhor Javé derrotou Sísera e todos seus carros e todo o seu exército, e passaram todos a fio de espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Ou seja, Baraque, então, Débora continuou no cavalo, e Baraque, então, vai à frente, ele confia em Débora, então ele derrota Sísera com a força, o poder de Javé, que está, o Espírito Santo está levando os homens para a vitória. Sísera, quando percebe que está perdido, desce do carro e foge a pé. E para onde ele foge? Enquanto Baraque perseguia os carros e os exércitos de Harosete, dos gentios, e todo o exército de Sísera, que caía a fio de espada, Sísera fugiu a pé para aquele homem que tinha feito uma paz em separado com Sísera, chamado, era um queneu, e tinha uma mulher chamada Jael. Então, eles fizeram paz entre Jabim, rei de Azor, e a sua casa. Mas a mulher, Jael, saiu contra o de Sísera, normalmente. Ela sabia que ia acontecer a batalha. E disse-lhe então: entra, meu senhor, entra. Ela fingiu, aqui ela já tinha se convertido. Não temas. Ele entrou na sua tenda e ela cobriu com uma manta, para que ninguém soubesse que ele estava ali. Então ele lhe pediu: dá-me, peço um pouco de alimento ou de água, porque tenho muita sede. Ela abriu um odre de leite e deu de beber, e depois o cobriu de novo. E ele disse: fica na porta da tua tenda, e se alguém vier e perguntar: aqui tem alguém? Então você tem a confiança deles, porque o povo judeu sabe que vocês são parentes de Moisés. Você dirá: não, aqui não tem ninguém, e eu ficarei em segurança. Mas Jael, mulher de Eber, agora dá o nome do marido dela, eu tinha esquecido, né? Eber é também um dos patriarcas, e é o marido de Jael.
tomou uma estaca. Então, nesse capítulo, são duas mulheres. O nome é Heber e a esposa é Jael. E ela quem recebe Sísera fugindo. Ele foge a pé, deixa o carro, o cavalo e corre e vai escondendo a casa de Heber. Heber não está em casa, quem está é Jael, sua mulher. Ela pegou, então, Sísera deitado, coberto com o manto, tomou leite, barriga cheia, cansado da batalha, adormeceu. Então, ela pegou uma estaca, afiou a ponta da estaca, pegou o martelo e chegou-se mansamente a ele, e aqui na fronte, exatamente nessa parte, deu 3 marteladas fortes com a ponta da estaca, e a estaca atravessou o cérebro de Sísera, de sorte que penetrou fundo. E ele estava no profundo sono, muito cansado, e assim morreu, sem nem perceber o que estava acontecendo. E aí, Baraque, depois que perseguiu todos os inimigos, todos fugiram dele, então procurava Sísera. Jael então foi até ele, a mulher. São duas mulheres, hein? As heroínas daqui são duas mulheres. Jael é uma, mulher de Heber. Já tinha matado Sísera. Foi ao encontro dele e disse: vem, e te mostrarei o homem que buscas, e que atemorizou nosso povo durante 20 anos. E ele foi com ela, e ela mostrou Sísera morto com a estaca cravada na cabeça. Assim, naquele dia, Deus sujeitou Jabim, rei de Canaã, que era o rei, em Hazor, que fugiu também, diante dos filhos de Israel. Então Jabim, o rei, fugiu, conseguiu fugir, agora Sísera morreu. E assim, os filisteus ficaram submetidos, depois dessa grande derrota, por duas mulheres, Débora, que era juíza e profetisa, e Jael, que era a esposa de Heber. Era uma mulher comum, mas teve uma estratégia, se converteu e decidiu matar o inimigo. Pronto, o inimigo estava na mão dela, ela fez o mesmo. E assim, Jabim foi embora e fugiu para sua cidade, escondeu-se lá e reinou a paz em Canaã, porque todos os que seguiam Jabim foram exterminados. Mostraremos então o final, que é Débora, sua mulher notável. Fiquei emocionado. Sentada de hosta para palmeira. Aqui está. Então aqui está o povo de Israel, trazendo problemas para ela, e ela sentada, ela tinha pedras, não era confortável, o trono dela não era confortável não, era de pedras. E está aí o povo, ela atende de um por um. Aí está o final da história. Então ela volta de novo ao posto dela, mas agora vitoriosa, vencedora. E aí nunca mais, durante muito tempo, então Débora vai ser cultuada como sendo a mulher que salvou os israelitas do cativeiro de 20 anos, né, do rei Jabim. Pronto, os israelitas são assim libertados agora por uma mulher grandiosa, Débora, belíssima, e que o marido era um homem piedoso, pois sabia que ela cumpria uma missão profética e uma missão de líder do povo, e ele aceitava isso. Assim termina o capítulo 4 do livro dos Juízes, mostrando duas mulheres fantásticas, viu, mulheres? Que conseguiram a vitória para o povo israelita, que nessa época, então, estava livre agora. Estavam livres, graças a duas mulheres. Jael, que é a esposa de Heber, que tinha feito a paz separada com Sísera, mas arrependeu-se, terminou cravando uma estaca na fronte dele, atravessou a cabeça com a estaca e ele ficou ali sangrando, morto. Pronto. Então assim termina o capítulo 4 do livro dos Juízes, mostrando que Deus, Javé, suscitava sempre pessoas capazes, inspiradas pelo Espírito Santo. Nesse caso é uma mulher, que se chama Débora, cuja tradução é abelha. Então, esperemos que o direito vença sempre e que Deus verdadeiramente dê a quem for o dono da terra a posse da sua terra. Aqui não é o caso,
porque o Josué invadiu a Palestina. E aqui Jabim e Sísara querem reconquistar o que Josué tinha invadido. Então, de certa forma, a Bíblia puxa a sardinha para a sua brasa. No caso da Palestina, não. Os judeus tinham apenas 26%, segundo a resolução 181 da ONU, mas hoje eles são 90%, já tem a Palestina toda, não, praticamente. Só falta a faixa de Gaza. É diferente, mas, de certa forma, acontece uma luta entre dois povos, o invasor e aqueles que querem libertar-se do invasor. Então, aí está a semelhança e as diferenças. O invasor lá era Josué e Deus o sustenta, se isso aconteceu, porque é um épico, e no épico pode-se acrescentar fatos notáveis. Isso era permitido, isso em todos os povos. Hoje não. Hoje a Palestina era dos palestinos, era uma colônia do Império Otomano, foi invadida pelos judeus, começaram comprando, depois de comprar, então invadiram, e através de coisas que nós vamos dizer detalhadamente, batalhas e ações milícias contra milícias, isso vai ser muito complicado, vai estar lá para frente, então vamos ver, se no final das contas, quem vai ficar com a Palestina. Serão os judeus sionistas, chamado hoje o Estado sionista de Israel, ou se serão os palestinos que retornarão para sua terra. Isso será dado, mas muito, muito à frente, porque nós estamos indo desde o livro dos Juízes. Ainda estamos bastante longe. Depois do Juízes nós vamos ter Davi, e depois de Davi é que vamos começar a nos aproximar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei fantástico, achei maravilhoso. Eu acho que essas duas mulheres provam que a mulher é realmente uma pessoa como qualquer homem, e como diz o ditado, a mulher faz tudo o que o homem faz, em cima de um salto alto. Então, são super abundantes os exemplos de mulheres, no nosso caso católico, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Jesus, são muitos os exemplos. Tá bom? Então, Santa Clara, que foi por imitação a São Francisco de Assis, fundou as Clarissas. Então a mulher é escolhida por Deus. E o homem não deve viver na mulher, um ser inferior, como nós vemos aqui. E não deve, a lei deve proteger a mulher contra o feminicídio, contra a diminuição de salário. Devemos ter leis justas para que todos sejam felizes. Assim terminamos esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Mas é a única mulher que aparece no livro dos Juízes. Leiam o capítulo 4 inteiro, vocês perceberão o que nós dizemos aqui. Aos 26 minutos, então, antes dos 30, nós estamos terminando o vídeo, agradecendo a vocês, desejando uma boa visualização. Até o próximo.